Alguns dos mais importantes se remontam à Idade Antiga, civilizações grega e romana. O que você tirando aqui? Oi? O que você tirando? Não sei, ela vai querer ficar falandinho? Não sei. Vai. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sidney Mello, sou professor de Sociologia na Rede Estadual de Ensino de São Paulo e nesse vídeo eu vou falar sobre um conceito que é muito importante para a Sociologia e também para outras áreas das ciências humanas, que é o conceito de cidadania. Ao longo da vida, eu ouvi muitas coisas a respeito da ideia de cidadania, normalmente associadas a algumas práticas, como por exemplo, uma prática de caridade, ou então o ato de você dar o lugar a uma pessoa que necessita mais do que você no ônibus, enfim. Normalmente, falar em atitudes cidadãs significava falar de atitudes que normalmente estavam mais no campo da ética e da moral, de definir algo como certo ou errado. Mas na verdade, se a gente for pensar bem, cidadania não é exatamente isso, vai bem além disso. Portanto, eu vou tentar explicar nesse vídeo o que de fato significa cidadania, e vocês vão ver que cidadania é um conceito que tem uma profunda relação com a ideia de direitos. O conceito de cidadania já apresentou diferentes significados ao longo da história. Alguns dos mais importantes se remontam à Idade Antiga, civilizações grega e romana. O termo cidadania vem do latim, civitas, e esse conceito define na prática a ideia de que um indivíduo ele tem condição de pertencer e participar da vida política de sua comunidade. Lembremos, por exemplo, de Atenas, a cidade-estado grega que é considerada o berço da democracia na civilização ocidental. Em Atenas, ser cidadão significava participar ativamente da vida política e administrativa local. Um ateniense, portanto, seria considerado um bom cidadão desde que participasse ativamente da vida política da cidade-estado. Isso, porém, não deixava de carregar uma série de problemas. O principal deles é que os cidadãos atenienses eram um grupo muito restrito. Homens maiores de 18 anos, filhos de pai ou mãe ateniense. Considerando que a população da cidade-estado de Atenas não tinha apenas homens nessa condição, pode-se dizer que muitos estavam excluídos da cidadania em Atenas. Por exemplo, mulheres e estrangeiros, a ponto de aqueles que poderiam de fato ser considerados cidadãos e participar ativamente da vida política de Atenas representavam apenas uma porção de 10% da população local. Agora, falar de cidadania hoje significa falar de um conceito que passou por muitas mudanças ao longo da história. No Brasil de hoje, por exemplo, seria impensável a aplicação de um conceito de cidadania tão restritivo, tão excludente quanto aquele que era aplicado em Atenas. Falar, portanto, de cidadania hoje significa falar de um conceito que deve abranger um número muito maior de pessoas. Neste sentido, podemos pensar sobre uma definição de cidadania muito interessante que é apresentada pela filósofa alemã Hannah Arendt. Arendt afirma que cidadania pode ser definido como o direito de ter direitos. Quando Arendt pensa nesse conceito, nessa definição, ela está refletindo especialmente sobre a condição das pessoas que se viram obrigadas a fugir de seus países em razão da Segunda Guerra Mundial que atingiu os vários países, especialmente os países europeus e inclusive a Alemanha onde ela residia. Por conta da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas haviam perdido a condição de cidadania pelo fato de terem sido expulsas de seu país. Essa definição apresentada por Hannah Arendt nos permite então entender que o conceito de cidadania ele tem uma relação direta com a ideia de direitos e com o pertencimento de um indivíduo a uma comunidade política. Um cidadão é, portanto, alguém que pertence a uma comunidade política e que, por ter esse pertencimento, desfruta dos direitos e deveres que estão relacionados a essa condição. Mas nós também podemos afirmar outra coisa, que cidadania é uma construção histórica e social. Quer dizer, tanto os direitos quanto os deveres de um cidadão não são os mesmos em todas as sociedades e mesmo em uma única sociedade não são os mesmos ao longo da história dessa sociedade. Ao longo da história, novos direitos surgem e outros direitos se vão e alguns direitos são aperfeiçoados. E o fato de os direitos mudarem e de novos direitos surgirem significa que os direitos eles existem, mudam e se renovam por conta das lutas políticas
que são travadas ao longo da história. Grupos políticos se enfrentam e reivindicam, demandam novos direitos em razão das visões políticas que se formam, das ideologias, das novas demandas que surgem com o avanço da história. Então não podemos esquecer, cidadania tem relação com direitos e define o pertencimento político de um indivíduo a uma sociedade ou a um Estado. E por outro lado, cidadania é uma construção histórica e social, e os direitos que garantem essa cidadania são fruto de lutas políticas que marcam e ocorrem constantemente na história. Agora, a noção de cidadania que nós temos hoje é uma noção moderna, o que significa dizer que falamos de um conceito de cidadania construído especialmente nos últimos 3 séculos. Portanto, nós precisamos entender como esse conceito moderno de cidadania surge e evolui e quais são os direitos que estão associados a ela. Para explicar esses direitos, eu vou me basear em uma tipologia dos direitos que foi criada por um teórico inglês, um sociólogo inglês chamado Thomas Humphrey Marshall, especialmente numa obra chamada Cidadania, Classe Social e Status. Segundo Marshall, o primeiro tipo de direitos que surge na história são os direitos civis. E os direitos civis são aqueles que garantem a liberdade individual de cada cidadão. Seriam exemplos de direitos civis a liberdade de expressão, de poder falar o que pensa, a liberdade de crença, de poder ter a sua religião, mesmo que ela seja diferente da religião dominante, o direito de ir e vir, de poder circular pela cidade, de poder circular dentro de um país, dentro das suas fronteiras, o direito de ter uma propriedade, o direito de estabelecer contratos e acordos com outros indivíduos. E esses direitos teriam se consolidado, segundo Marshall, especialmente na Europa do século XVIII. Lembrando uma coisa importante, tá? A explicação que Thomas Marshall faz sobre a evolução dos direitos está baseada em grande parte na história da Europa Ocidental. Então, esses direitos civis teriam se consolidado no século XVIII, especialmente inspirados por conta das lutas levadas a cabo por movimentos que contestavam o antigo regime e a monarquia absolutista. Então, os direitos civis eles são fruto de ideias inspiradas pelo pensamento iluminista e pela filosofia liberal. O segundo tipo de direitos apresentado por Marshall nós podemos definir como direitos políticos, que são aqueles que garantem que o indivíduo possa participar da vida política de seu país e, inclusive, influenciar diretamente nos rumos dessa vida política. Entre os direitos associados a esse tipo, o direito político, estão o direito de votar, o direito de se candidatar e se eleger a cargos representativos e também o direito de se associar a outros cidadãos com fins políticos para formar, por exemplo, partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, etc. Se os direitos civis surgiram especialmente no século XVIII, por outro lado, os direitos políticos se consolidam como um novo tipo de direito na segunda metade do século XIX e início do século XX. Para entender esse processo, podemos considerar especialmente a emergência do movimento operário no século XIX, que com suas utopias e suas novas reivindicações exigiam maior direito de participação política na vida de seus países. E o terceiro tipo de direitos apresentado por Marshall nós chamamos de direitos sociais, que são aqueles direitos que visam assegurar a qualidade de vida e o bem-estar econômico dos cidadãos de um país de acordo com o padrão de vida considerado bom em determinada época. Esses direitos passaram a ser reivindicados com mais força no século XX, e entre eles nós podemos dizer que são, por exemplo, o direito à educação pública ou o direito à saúde pública, ou ainda o direito à previdência, à aposentadoria. Isso significa que o debate público passou a assumir e a dar importância à reivindicação de que o poder público passasse a dar mais garantias, especialmente àqueles que fossem mais pobres e não tivessem condições econômicas de bancar a sua própria educação, sua saúde ou sua própria aposentadoria, de modo a garantir que essa população também tivesse acesso a um padrão mínimo de qualidade de vida. Se hoje no Brasil, por exemplo, temos educação pública assegurada pela lei, se temos um SUS, o Sistema Único de Saúde, a gente pode dizer que o SUS e a educação pública são exemplos de direitos sociais assegurados pela Constituição de 1988, mas eles não surgem do nada, eles não são simples benesses, eles também são frutos de debates e lutas políticas travadas ao longo do século para garantir que essa população mais carente do nosso país tivesse acesso a esses direitos. Resumidamente, então podemos dizer que cidadania é o direito de ter direitos,
Ou seja, cidadania tem uma relação direta com a ideia de direitos e define a condição que um indivíduo tem de participar da vida política de sua comunidade. Por outro lado, nós temos três tipos de direitos que nos ajudam a entender a noção moderna de cidadania. Os direitos civis, que garantem as liberdades individuais, os direitos políticos, que garantem que o indivíduo terá a condição de participar da vida política de seu país, e os direitos sociais, que são aqueles que garantem uma condição digna de vida para a população, especialmente para aqueles que não têm condição financeira particular de poder financiar sua própria educação ou sua própria saúde. E para fechar essa discussão, a gente pode fazer duas observações. A primeira é pensar: em nosso país, será que todos os brasileiros têm de fato os seus direitos garantidos ou assegurados? Ou ainda, será que todos os brasileiros têm consciência de quais direitos eles possuem? Esse tipo de debate nos leva a uma questão importante, que é considerar a diferença entre cidadania formal e cidadania real. A cidadania formal pode ser definida como a cidadania garantida pela lei, os direitos que são assegurados pela lei. Enquanto que a cidadania real estaria associada à ideia do conhecimento de fato dos direitos e da garantia de que esses direitos de fato estejam sendo implementados e assegurados a toda a população. E isso nos leva a uma segunda observação, que é considerar que o cidadão não apenas deve ser um sujeito consciente dos direitos que possui, por exemplo, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, mas também um sujeito que luta pelo aperfeiçoamento dos seus direitos e pela criação dos novos direitos que entendem ser necessários durante a sua vida. Quer dizer, cidadão não é apenas aquele que exerce os seus direitos, mas é também aquele que luta pelo aperfeiçoamento e pelos novos direitos necessários. É alguém consciente de seus direitos e que luta por eles, o que é uma característica que reafirma a condição da cidadania como uma construção histórica e fruto de constantes lutas políticas que marcam a história humana. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado nos seus estudos. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, crítico, sugestão, você, por gentileza, escreva nos comentários aqui embaixo, eu vou gostar de ler, tá ok? Bons estudos, boa semana, um abraço, até e não se esqueça, fique em casa!